Olá, eu sou Raquel, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre folclore brasileiro. Mas antes disso, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre o folclore brasileiro. Para a gente falar sobre esse folclore, a gente precisa entender o que é isso. O folclore são os saberes das pessoas que são passadas para os seus filhos, para os seus netos. Conforme o dia vai passando, uma pessoa adoece, aí os mais idosos, os pais, fazem chazinho, fazem xarope caseiro. O que é isso? Isso é medicina popular, isso é folclore. Quando uma pessoa tá de noite, né? Hoje em dia a gente tem muito isso, não, porque tá muito tecnológico as coisas. Mas antigamente se fazia fogueira e as pessoas sentavam um ao lado do outro, né? Ao redor da fogueira e contavam histórias e faziam brincadeiras. E tudo isso era contado. As pessoas cresciam, se casavam e continuava a ensinar isso aos seus filhos. E assim foi gerando o folclore. O folclore é justamente isso. São os saberes das pessoas, né, da população, que são passadas, né, para os seus filhos, para os seus netos, ao longo dos dias, né, ao longo dos séculos, das gerações. O folclore brasileiro, para a gente entender, a gente precisa entender da história, né, a história do Brasil. Por volta de 1500, né, até 1532, assim, existiam os nativos, as pessoas que moravam aqui. Eles tinham seu folclore, a sua cultura, né? São os nativos, as pessoas que moravam aqui. Aí vieram os portugueses da Europa, vieram com sua cultura, com seus ensinamentos, com seu folclore. Vieram para cá, aí juntou folclore português com folclore dos nativos. Aí começou a misturar, a haver uma mistura, né? Porque o que acontece? As pessoas começam a ter contato com a cultura do outro, começa a ter conflito, começa a questionar, começa a adaptar, né? Aí vai havendo já mudança, transformação. Tipo, aí tá havendo agora um terceiro grupo, o grupo dos nativos, da cultura nativa, o grupo dos portugueses, da cultura que veio para o Brasil, e o terceiro grupo, que é o grupo das pessoas que absorveram, né? Que tem uma é nativo e absorveu a cultura de Portugal, o outro é de Portugal e absorveu a cultura nativa. Então esse é o terceiro. Já começa a haver uma mudança, uma transformação e a criar, né, uma transformação no folclore brasileiro. Como Portugal, os portugueses vieram para o Brasil com o objetivo de fazer uma colônia de exploração, eles pegaram os índios. Os índios eles tinham uma cultura, não tinha uma cultura de ficar escravizando, de uma tribo escravizar a outra. Os índios, os nativos aqui do Brasil, tinham uma cultura de perdeu a guerra, morreu todo mundo, acabou, cada um vai para suas casas, né? E acabou. Eles não tinham essa cultura de escravizar uns aos outros. Aí, quando Portugal veio para cá e tentou escravizar os índios, não deu certo, porque os índios não tinham essa cultura. Aí eles fugiam, eram, segundo eles, preguiçosos, porque não tinha essa cultura, não tinha. Aí o que eles pensaram? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as pessoas lá da África, porque as pessoas de lá já têm esse hábito de escravizar as tribos, né, as pessoas, os nativos lá da África. Eles já tinham essa cultura de quando uma tribo brigava com a outra, quem perdia, né, virava escravo. É claro que havia mortes,
mas eles tinham esse hábito de escravizar as pessoas. Por isso que era mais fácil fazer isso com os africanos, porque eles já tinham essa cultura de escravizar uns aos outros e só mudaram de região. Aí foi assim que os africanos vieram para o Brasil. Aí tá, então vamos pensar. Já tinha a cultura nativa, a cultura dos portugueses, a terceira cultura, que era o grupo, né? Que daqui, que um aprendeu um pouquinho da cultura do outro, e vieram os africanos para o Brasil com toda a sua cultura. E outra coisa, quando pensa assim em africano, foram pessoas de vários países, de várias culturas, porque a África é um continente. Dentro desse continente tem vários países. Dentro desses países tem vários estados que tem. Nossa, então assim, vieram pessoas de culturas diferentes lá na África, aqui para o Brasil. Então, a gente percebe que, né, aí multiplicou muito mais a questão dos saberes, porque foram, aí se misturando os nativos, os portugueses, os africanos de vários lugares. Então, assim, a cultura do Brasil, ela foi se transformando, e ficou muito diferente do que era antes da vinda dos portugueses. Fora que os portugueses vieram, mas não eram só eles. Nessa época, a expansão dos outros países lá, europeus, também estavam, não era só Portugal que estava querendo expandir. Então a gente tem influência francesa, a gente tem influência de vários outros países que vieram, aí atacavam, moravam um pouquinho no norte do Brasil, aí os portugueses subiam, expulsavam eles. Aí eles descobriam que tinham pessoas morando mais para cá, mais para lá. Até que que o Brasil é enorme. O Brasil é enorme. E até que eles descobrissem, já se passaram 2 anos, 3 anos. Aí as pessoas, até que Portugal se organizasse e fosse para lá para expulsar aquele povo, demorava. Então já conseguia disseminar a sua cultura. Então o Brasil, além da influência portuguesa externa, né, portuguesa e africana, teve Holanda, teve vários, França, vários países que vieram também e deixaram sua gotinha de cultura. Bom, vou falar agora sobre danças folclóricas. As danças folclóricas são justamente essas danças que são ensinadas para os filhos, os netos, né? E normalmente as danças, elas, em relação aqui aos nativos, ela tinha tudo a ver com o cotidiano, tinha tudo a ver com a religiosidade, né, dos nativos. Os africanos também tinham essa questão da dança ligada aos rituais. Os portugueses já tinham uma separação. A dança já era mais popular. A dança era mais assim fora, separada da questão religiosa. A dança do contexto de Portugal, né? Aí essa mistura toda veio, né, para contribuir para o folclore brasileiro. E no século XX, o finalzinho, em Todos os Prazeres nasceu no finalzinho do século XIX. Mas ele foi justamente uma referência, né, de pintura naif aqui no Brasil. E ele pintava muito o cotidiano das pessoas e principalmente as festas, as danças. Em Todos os Prazeres, ele pintava muito a religiosidade do candomblé, ele pintava as festas de carnaval, ele mesmo
fez uma música, compôs uma música junto com outro parceiro, o Pierrot Apaixonado. Ele participou da composição da música. Então, as obras dele, ela tem essas características de pintura do cotidiano, dessas festas, dessas danças. Bom, em relação às danças, né, a gente foi vendo que como o Brasil é muito grande, então assim, tem características muito peculiares, né, de cada região. Vamos lá, o frevo é característica lá do Nordeste, né, de Pernambuco. Como é que é o frevo? O frevo, as pessoas simplesmente dão socos para o ar, dão chutes, né? Essa é a característica, é muito alegre, muito colorido. O coco, ele surgiu dos escravos, que enquanto quebravam coco, batiam para quebrar o coco, eles cantavam. Então o coco surgiu. O samba é mais para cá, é mais para a região sudeste. O samba é da região sudeste, vem descendo, né? Mais para o centro do Brasil, para a região central. O samba ele nasceu das rodas, né? Dos terreiros de candomblé mesmo. Essa é a origem do samba. As pessoas iam batucando e tal, no intervalo, né? Entre os cultos deles, né? Eles ficavam batucando e faziam composições, né? E foi assim que surgiu o samba, o pagode, tá? A catira, ela tem influência indígena, a origem é justamente essa, se bater de pé, bater de mão, tudo tem a ver com a questão indígena. A chula e o pezinho já tem a influência dos portugueses, são mais assim, a gente tem mais características, a influência maior é dos portugueses. Vamos falar agora sobre artesanato. O artesanato brasileiro, o que a gente pode falar? As pessoas, né, toda a expressão artística de um artista tem tudo a ver com o contexto de onde ele vive, tá? Toda expressão artística sofre influência do contexto em que o artista vive. Aí ele expressa nas suas obras. Não foi diferente do mestre Vitalino. Ele esculpia na argila as coisas do cotidiano. E como ele era do Nordeste, né? Ele nasceu em 1909 e faleceu em 1963, no Nordeste. Ele esculpia justamente as coisas que aconteciam. Cangaceiro, as pessoas trabalhando, as pessoas andando em burros, né, em jumentos, o cotidiano que ele vivia. Em relação ao folclore brasileiro, a gente não pode esquecer de falar da literatura de cordel. O que é isso? A literatura de cordel são folhetos que contam histórias, que tem poemas e tem as gravuras e narram justamente coisas do cotidiano das pessoas, né, do Nordeste. Como é que é a aparência da literatura de cordel? Como é que eles colocam para vender? Qual é a característica principal? Porque existem vários panfletos, existem várias formas de divulgação que usam panfletos. O que caracteriza como literatura de cordel? É justamente porque eles são pendurados em cordão com o pregador. Elas são expostas assim. Aí por isso que foi chamado de literatura de cordel. Aí como é que é feita? As pessoas entalham a madeira, que essa técnica é chamada de xilogravura, entalha a madeira com o desenho, com o poema, com os versos, né, que vão no panfleto, né, entalha, depois passa a tinta e vai fazendo a impressão dos papéis, né, coloca o papel, acabou a tinta, coloca mais tinta e vai fazendo a impressão dos papéis. É assim que são feitos, né, os panfletos da literatura de cordel.